Olá, sou o Hugo Vasconcelos do portal Go Cursos. Vou apresentar para vocês aqui o segundo módulo de desenvolvimento aqui do sistema de gestão para clínicas veterinárias, né? E nessa parte é onde nós vamos trabalhar com a parte do agendamento. Então vai ser possível criar aqui, né, toda a estrutura de agendamento dentro do sistema, né? Bem como o cadastro aqui dos profissionais que vão atender, os horários que eles vão atender, fazer também a opção de bloqueio de dias aqui, né? E fazer toda a gestão envolvendo essa parte aí da tela em si, né, de agendamento dele. E eu vou estar utilizando aqui duas opções, que é o calendário com Full Calendar, né, e também para quem gosta de trabalhar em lista, nós vamos ter uma outra opção aqui, que é a lista de agendamento. Mas eu mostro detalhado aqui para vocês, então, né, cada um desses recursos. A previsão, né, para desenvolvimento, para conclusão do sistema, são 4 módulos, tá? Então eu já fiz 2 essa semana e semana que vem eu faço os outros 2 para nós podermos complementar. E se você tem um entendimento voltado para essa área de clínica, principalmente para a área de veterinária, e quer, né, contribuir com algumas sugestões, pode me mandar, que é sempre interessante, que eu vou anotando e depois vou criando outros módulos futuro, implementando esses recursos. E se não der tempo de implementar até a conclusão, tá? Então sempre eu faço isso dentro dos projetos aí para deixar cada vez mais completo. Vamos lá, vou explicar aqui para vocês então como que ficou a estrutura, tá? Lembrando que todas as informações de dados de cadastro, informações de valor, tudo é fictício, é somente para preenchimento mesmo aqui do sistema, para que eu consiga apresentar o sistema para vocês. Quando você adicionar um novo profissional, você vai ter uma opção aqui que é para atendimento, se ele faz atendimento ou não, tá? E se ele tiver com esse atendimento igual assim, ele vai ser mostrado depois na possibilidade ali, né, do agendamento. O intervalo, tá? Que é em minutos. Então, por exemplo, quando você montar a grade dele, essa grade vai ser de 10 em 10 minutos, de 15 em 15, de 60 em 60. Então, isso aí fica interessante, porque quando nós formos fazer aqui um agendamento, quando abrir essa grade do profissional, ele vai estar mostrando ela aqui de acordo com aquele intervalo que você definiu ali. Então é importantíssimo. Uma outra coisa que é importante aqui é você também definir para ele quais são os serviços que estarão associados a ele. Quando eu falo serviço, são serviços e procedimentos, consultas, o que a clínica oferecer, tá? Então, por exemplo, esse profissional, ele vai fazer banho e tosa, ele vai fazer vacinação, ele vai fazer consulta veterinária. Então, primeiramente, você vai cadastrar esses serviços dentro aqui de serviços, definindo as informações que vão ser relacionadas a ele, como nome, um valor. Se ele tiver comissão, você vai passar aqui a comissão, né? Se tiver, por exemplo, uma previsão de retorno, isso é bem interessante, porque imagine que seja ideal para um pet, né? Fazer um banho, por exemplo, de, eu não sei, tá? Não tenho muita noção disso, mas vamos supor que seja de 30 em 30 dias, uma vez no mês. Você coloca aqui, por exemplo, para o serviço de banho e tosa, 30 dias. E aí, quando chegar nessa data, ele fez hoje. Quando for daqui 30 dias, o sistema lembra aquele cliente para ele poder fazer novamente, tá? Então vai vir uma mensagem personalizada para ele, semelhante a essa aqui que você pode editar também, ó, né? Olá, cadê? Aqui, ó. Olá, tudo bem? Vai vir o nome dele, aí vai vir o nome da clínica, né? Como foi seu último serviço de banho e tosa, aí vai vir o nome aqui também do pet, aí vai vir todas as informações ali, tá? Isso aqui você consegue alterar também. Então ele recebe essa mensagem de retorno. Aí aqui vai ter uma opção para poder mostrar no site aquele serviço ou não, porque tem o site de cada uma das clínicas ali, como ele é um SaaS, você consegue recuperar essas informações lá também. Se esse procedimento, esse serviço, ele é uma consulta ou não, porque se ele for consulta, ele vai entrar no próximo módulo, tá? Que é onde vai mostrar as consultas dos profissionais. Então, todo agendamento que é uma consulta vai aparecer na tela de consulta do profissional, mas depois eu vou falar disso. Tempo aqui em minutos, que é o tempo em que ele vai demorar para ser executado. Então, por exemplo, esse serviço, se ele tiver aqui a 60 minutos, ele ocuparia 4 daquele horário de 15 do profissional na agenda, tá? Então é o tempo de execução dele. Se tem um profissional obrigatório associado a ele ou não, porque às vezes, dependendo, você pode colocar um serviço que qualquer profissional possa fazer, tá? Então ele não tem a obrigatoriedade de estar associado ou não. Então tem isso aqui também. Uma foto também que você pode associar em uma descrição, né? A foto e a descrição é mais para apresentação dele no site ou até também no PDV, porque aqui, como eu busquei esses dados lá do RP, você pode também fazer venda de serviços, tá? Tanto de produtos quanto de serviços aqui. Então, ele pode, né, a imagem vai ser interessante para isso. Voltando lá no cadastro, então, dos profissionais, quando você cadastrar, você vai associar quais serviços ele pode executar. E aqui vai ter também uma opção para você poder definir
qual é a grade de atendimento dele. Ele atende segunda, terça, quarta, quinta, de 10 horas da manhã até 22 da noite, é um exemplo aqui, tá? Tem pausa para almoço? Tem, se tiver você coloca aqui o intervalo, e aí quando você for aqui em agendamento, que você for selecionar aquele profissional, vamos selecionar ele aqui, ó. Ele vai buscar a grade de horários dele desde o horário que ele inicia até o horário que ele para, tá? De tanto em tantos minutos, que seria o 15 em 15, como eu coloquei ali. E aqui ele vai mostrar só os procedimentos e serviços que ele executa, que foi aquele que você associou. Se não tiver um profissional associado, ele busca horários do sistema, né? E aqui ele mostra os serviços que não precisam, que não dependem de um profissional associado. Os horários do sistema, aqui dentro de cadastro, eu coloquei uma opção para que ele possa ser cadastrado também, caso você queira permitir, né, um agendamento sem a associação de um profissional, tá? E esse tempo fica aqui em configurações. Então, nas configurações do sistema, você vai conseguir permitir, né, se ele vai poder agendar mais de um no mesmo horário, tá? Isso eu não sei se é comum para clínica veterinária, mas tem algumas clínicas que, infelizmente, eles fazem isso, então agendam mais de uma pessoa no mesmo horário, né? Eu já não acho muito certo isso aí, mas tem a opção aqui para você poder optar por isso ou não. Aqui, hora inicial e hora final do calendário, tá? Que é aquele calendário ali no Full Calendar. Seria basicamente a hora inicial que a clínica abre e a hora final, é a hora de atendimento. Então, ele vai montar aquela estrutura do calendário nesse intervalo aqui. Quantas horas antes você quer que ele mande uma confirmação? Eu vou colocar aqui 24 horas. Então, por exemplo, se você agendou uma consulta aí ou algum procedimento para um cliente, né? Vamos colocar lá um pet de um cliente amanhã, às 15 horas. Quando for hoje, às 15 horas, ele recebe uma mensagem de confirmação. Semelhante a essa aqui, ó. Digite o número com a opção desejada. 1 para confirmar e 2 para cancelar. Só que aqui eu vou colocar mais informações, tá? Eu até estava analisando isso aqui. Por quê? E se ele tiver mais de um pet? E se ele tiver agendado mais de um serviço? Qual ele está confirmando ou qual ele está cancelando? Então é interessante que aqui mostre um pouco mais de informação, mas é só um exemplo aqui para vocês entenderem que é uma mensagem que vai ser mandada. E o intervalo de grade de horário do sistema, tá? Que é de 15 em 15. Então quando eu não selecionei um profissional aqui, ó, no agendamento, ele pegou a grade do sistema, de 15 em 15 também, tá? É a mesmo tempo que eu coloquei para esse profissional aqui, que seria de 15 em 15 também, mas isso ali você pode alterar, né, e adaptar conforme a sua preferência. Para fazer um agendamento bem simples, você seleciona aqui o cliente, ele vai mostrar aqui quais são os animais que estão relacionados a ele, você pode selecionar um profissional, definir o horário, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, 10 e 15, e definir qual é o serviço que vai ser executado ali. E aí, quando você conclui, ele já gera aqui o agendamento, tá aqui, ó. E aí você consegue clicar para poder visualizar o detalhamento, consegue fazer uma edição, consegue fazer uma confirmação também dele aqui manual, se o cliente não confirmar via WhatsApp, tá? E consegue fazer a baixa de conclusão do serviço também. Então vamos supor que ele veio, né? Já passou ali pelo agendamento dele, já passou pela consulta, caso tenha uma consulta, e você quer dar baixa no serviço. Então foi recebido, por exemplo, R$80, 40 foi pago aqui, ó, no cartão, e os outros 40 foi pago no Pix. Então deixei até duas opções aqui para você poder dar baixa e até lançar para uma data futura também, onde esse valor fica uma conta a receber relacionada àquele cliente, tá? Então tem toda a gestão aqui, ó. Você consegue visualizar por mês, por semana ou por dia. Mas eu, particularmente, não sou um grande fã do calendário assim. Então, o que eu fiz? Eu criei aqui uma lista de agendamento também, que é a mesma coisa, só que aí você vê em tabela como são os outros recursos do sistema. Tá? Então, para quem não gosta daquela estrutura, você pode visualizar dentro de um data tables, né, e fazer os filtros aqui conforme você quiser, tanto por data ou quanto por alguma das informações que aparecem aqui abaixo. E que você consegue ver os detalhamentos, consegue também confirmar agendamento, consegue dar baixa aqui também de confirmação de valor, tá? Consegue gerar um relatório. Então é a mesma situação que você tem no calendário, só que aqui de uma forma um pouquinho diferente, né, daquela estrutura. Então tem aí uma diferença se comparada àquela estrutura, tá? Então é basicamente a mesma coisa, mas a visualização é diferente. Que você pode gerar um relatório também por profissional, né? Eu quero saber, por exemplo, quais foram o banho e tosa que esse profissional fez nessa data ou no mês. Então você consegue colocar aqui em cima, ó,
toda a estrutura para ele poder puxar, tá? Ou seria somente os agendados, ou os confirmados, finalizados, então você busca por status, por profissional e por serviço. Tem um outro aqui também, que é o relatório de serviços. Então, eu quero saber tudo que esse profissional fez, né, dentro de uma determinada data aqui, ó, e de algum procedimento. Então, tudo que ele executou dentro daquela data, ele vai te mostrar aqui e vai te dar o total também, tá? Eu não fiz ainda a listagem de comissões, mas nós já temos o lançamento das comissões por serviço. Essa comissão, quando você cadastra o profissional, tá vendo aqui, ó, ele já vai gerando. Quando você cadastra o profissional ou cadastra o serviço, você pode definir qual vai ser essa comissão, mas eu vou criar depois uma estrutura mais completa para nós podermos também listar essas comissões. Então, basicamente, isso que eu mostrei para vocês aqui é o que eu trago, tá? E o que eu ensino a aplicar no sistema dentro desse módulo. Próximo módulo vai ser focado, como eu disse aí, na parte de consultas, né? E na parte de lançamento do serviço. Vou colocar também a parte de comissões ali para a gente já poder trabalhar, né? Deixando assim quase, né, praticamente finalizado o nosso sistema.